Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Pablo Marçal, Eduardo Paes e João Campos. Sintomas de apodrecimento da República Burguesa. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Não, começou as eleições, né? E eu já venho debatendo com vocês, lançando vídeos, explicando, debatendo aspectos importantes do debate eleitoral. No meu vídeo mais recente sobre a eleição, muita gente perguntou por que eu não estou sendo candidato nessa eleição. E aí, só para divulgar novamente, tem um vídeo do canal por que eu não serei candidato nessa eleição. Coloca aí na tela, Maxwell, em que está explicado em detalhes, gente. Confiram lá, por favor. Eu já lancei o vídeo, né? Lula, Freixo e Boulos, ilusão de tática eleitoral. Bota aí na tela. E porque a extrema-direita vai ganhar os debates eleitorais. Esse vídeo aqui, eu quero ampliar essa reflexão com vocês. A propósito, o Frederico Krepp lançou um vídeo. Os comunistas não sabem disputar a eleição. Coloca aí na tela, Maxwell. Eu vi esse vídeo. E eu vou dialogar com ele. Segunda-feira deve sair um videozinho meu comentando esse vídeo do Krepp. Agora vamos focar aqui. Vê só. A República Burguesa, no Brasil, né, ela tem sintomas claros de apodrecimento, né? De crise estrutural de legitimidade. A gente já debateu muito isso no canal. E nessa eleição, me parece muito claro, das figuras de destaque até agora, os vários sintomas desse apodrecimento. Até esse momento, para mim, o grande destaque dessa eleição municipal são três figuras. É Pablo Marçal, em São Paulo, João Campos, em Recife, e Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. E aí, por que eu digo que essas três figuras são um grande destaque? Pablo Marçal, porque ele se coloca abertamente como alguém que se propõe a liderar o fascismo, a extrema-direita brasileira, sem pedir licença para o Bolsonaro. Então, Pablo Marçal, ele tem um objetivo muito claro de não só se inserir no campo bolsonarista, como disputar a extrema-direita para além do bolsonarismo, por fora do bolsonarismo. Esse fenômeno é muito importante porque a gente viu nos últimos anos que todo mundo que tentou disputar a liderança da extrema-direita por fora do bolsonarismo foi triturado, né? Haja vista Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, João Dória e por aí vai. Um parênteses rápido. Em 2019, o Alexandre Frota, que ainda era bolsonarista, veio me ameaçar no Twitter e me chamar para ir pro tatame. Eu falei, bora! Aparece aqui em Recife. Aí ele nunca apareceu, deixou de ser bolsonarista e por aí vai. E no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né, vem, segundo as pesquisas, com forte chance de ganhar no primeiro turno, né? O Rio de Janeiro, que é uma capital importantíssima da constelação de cidades do Brasil, e é muito significativo porque o bolsonarismo ele brota do Rio de Janeiro, né? Então o fato do Alexandre Ramagem, o candidato do Bolsonaro, não está conseguindo decolar no Rio é muito significativo, e é mais significativo ainda porque nos últimos anos, do ponto de vista institucional, a organização de esquerda que conseguiu mais crescer e fazer sombra ao PT foi o PSOL. O PSOL tem há muitos anos o Rio de Janeiro como seu principal estado, né? O estado onde o PSOL é mais forte. E aí tem um dado muito interessante para a gente debater a dificuldade do Tarcísio Mota de conseguir decolar nessa eleição. Já a gente destrincha isso. E Recife, o João Campos está com mais de 70% de expectativa de voto. É o candidato a prefeito mais bem avaliado do Brasil, né? Não sabe? E ganhando essa prefeitura tem tudo para ser candidato ao governo do estado, e vamos pensar o que aqui significa. E aí vamos lá. A gente não, né? O senso comum dito progressista tende a enxergar como ameaça à democracia só e tão somente a extrema-direita. Evidentemente, o Pablo Marçal, ele é um bandido, ele é um criminoso, ele é um fascista, ele é uma ameaça concreta à classe trabalhadora, porque sobre vários aspectos ele se propõe a radicalizar a desgraça que é o bolsonarismo. E o Pablo Marçal, ele tem fortes ligações com o crime organizado, né? Inclusive a Tabata Amaral acusou o Pablo Marçal de ser ligado ao PCC. Sabe a resposta do Pablo Marçal? Foi assim, não, mas todo mundo de São Paulo é ligado ao PCC. Ou seja, ele disse assim, não, ela tá me acusando de ser ligado ao PCC, mas todo mundo de São Paulo é ligado ao PCC. Ou seja, eu sou também e não tem problema.
Essa foi a resposta do Pablo Marçal, ou seja, Pablo Marçal, segundo Pablo Marçal, não me processe, é ligado sim ao PCC. Só que esse apodrecimento da República Burguesa, ele não pode só ser visto pelo lado da extrema-direita, dado que esse apodrecimento se liga diretamente também às tendências neoliberais que se apresentam na formalidade como democratas, mas que promove uma violentíssima despolitização do povo trabalhador e apresentam a esfera eleitoral, a esfera pública, numa perspectiva gerencialista. É gestão. Gestão, tem que fazer uma boa gestão, tem que fazer entrega, gestão. Quando João Dória foi candidato a prefeito de São Paulo e depois a governador, muita gente prestou atenção nesse discurso, né? Eu não sou um político, eu sou um gestor. E aí não percebe que o discurso do João Dória é um discurso caricato, mas que não está só no João Dória. Percebe? Esse discurso de política como gestão, ele está disseminado de norte a sul do Brasil e, inclusive, tem uma ótima aceitação nas esquerdas e agora está cobrando um preço gigantesco. E aí vamos ver, por exemplo, a situação de Recife. Eu recebi hoje um panfletozinho do João Campos. Aqui. O slogan do João Campos no panfleto é fazer o que nunca foi feito e fazer ainda mais. Aí tem várias coisas que supostamente sua prefeitura fez e no final é só o começo do muito que vem por aí. Fazer o que nunca foi feito e fazer ainda mais. E aí, na parte da frente do panfleto, o slogan é pronto para mais. Governar uma cidade é uma missão que a gente cumpre todo dia, com novas conquistas, entregas e desafios. Quando o resultado aparece e chega perto das pessoas, é porque tem esforço de um time inteiro envolvido. Avançamos muito em pouco mais de 3 anos, mas estamos ainda mais preparados para fazer Recife seguir no caminho certo. Bora para frente. Veja, não tem política, não tem debate, não tem projeto de cidade, não tem compromisso político, não tem nada. É um discurso meramente de gestor. A única diferença é que o João Campos não se apresenta como o João Dória, como um empresário que não é político. Mas assim, o léxico é o mesmo. A grande diferença é que o João Campos ele dá uma certa humanizada na coisa, cuidar das pessoas, olhar para quem mais precisa e tal, mas é o mesmo discurso gerencialista. E aí, boa parte da esquerda brasileira, do mal chamado campo progressista, aceitou essa dinâmica, tratou nos últimos anos como, não é bolsonarista, tá ótimo. Então, legitimou como o centro da questão do bolsonarismo fosse o negacionismo, os discursos contra mulheres, contra negros, discurso contra a vacina, discurso contra o SUS e por aí vai, deixou na sombra o debate econômico, né? O projeto político-econômico, o projeto de país representado pelo bolsonarismo se centrou no superficial. E veja, quando eu falo superficial, não é que não seja importante os discursos contra a população negra, contra mulheres, contra a vacina. A grande questão é que esses discursos são veículos para garantir legitimidade social para aplicar um programa radicalmente ultra-neoliberal. Tanto é assim que a gente passou 4 anos dizendo, tem gente que esqueceu, que o problema da mídia burguesa, o problema da Rede Globo, o problema do Bradesco, o problema do Itaú, do BTG Pactual com o governo Bolsonaro, não é o programa econômico, era que Bolsonaro era tosco, miliciano e bandido. Mas assim, alguém com o mesmo programa, mas com hábitos mais educadinhos, eles topavam na hora, percebe? Então, pegando inclusive carona na Rede Globo, pegando inclusive carona na Folha de São Paulo, boa parte das esquerdas se focou nesse elemento mais da superfície, da epiderme do bolsonarismo. E legitimou a ideia de que, basta defender vacina, basta não ser negacionista, basta não ficar xingando minorias, que é democrata, é contra o fascismo, numa dicotomia burra entre fascismo versus democracia. Isso foi fechando o espaço político para qualquer debate à esquerda, né? Para qualquer disputa político-ideológica na sociedade, para qualquer disputa de projeto de país numa perspectiva da classe trabalhadora. Então, de um lado, a extrema-direita seguiu fazendo uma propaganda ideológica violentíssima. A extrema-direita vive de fazer propaganda ideológica, disputa de projeto de sociedade, baseada em mentira, fascistoide, delirante, mas disputa de projeto. E o que se entende como campo progressista foi cada vez
vez mais assumindo uma perspectiva em negativo. Não é de extrema direita, tá bom. Resultado prático disso. Aqui em Recife, o João Campos, ele tem um discurso de é o governo que faz obra, é o governo que faz entrega, é o governo que faz obra, é o governo que faz entrega, meu governo faz entrega, meu governo faz obra. E na entrevista que deu na Sabatina, Folha de São Paulo, UOL, por exemplo, quando perguntado se o governo dele era de esquerda ou de direita, João Campos disse, meu governo é eficiente, meu governo faz entrega. Sabe? É isso. E aí, boa parte do campo progressista aceitou isso. Veja, o governo João Campos realmente faz muita obra. O porquê eu já expliquei em detalhes no vídeo. A propaganda e a verdade, o fenômeno João Campos em Recife. Então, o governo João Campos realmente faz muita obra, bateu recorde de obras a partir do empréstimo bilionário que ele conseguiu com o BIRD. O ponto central é que, ao perceber que se disseminou em Recife a ideia de que não existe debate sobre o projeto de cidade, não existe debate sobre o compromisso de classe, não existe debate sobre como oferecer a política pública, porque veja, saiu do horizonte a crítica a PPPs, a crítica a OS, a crítica a colocar iniciativa privada. Aqui em Recife, por exemplo, você tem iniciativa privada em tudo, em creche, em unidade básica de saúde. Recife, inclusive, é a capital brasileira que mais avança na privatização da atenção primária à saúde e na privatização da educação infantil e das creches, né? Com dinheiro do BNDES, com apoio do governo Lula. O povo do mal chamado campo progressista não faz a crítica, porque não pode, né? Porque se fosse fazer a crítica mesmo, teria que fazer a crítica ao Lula, né? Que está apoiando tudo isso. E agora, por exemplo, se vê sem espaço político. Por que se vê sem espaço político? A candidata do PSOL, da Federação PSOL Rei, da Dani Portela, ela vem tentando fazer uma campanha afirmando a perspectiva de projeto de esquerda. Então, na entrevista que ela deu para a Folha de Pernambuco, ela começa os primeiros 20 minutos da entrevista, em vários momentos, destacando que ela é uma candidatura de esquerda, que é preciso um projeto de esquerda, um projeto comprometido com o povo trabalhador, um projeto na perspectiva da classe trabalhadora, no sentido de fazer uma demarcação político-ideológica, dizendo que a prefeitura não é de esquerda, e não é mesmo, e que não é só debater as propostas de política pública, tem que debater a concepção de projeto, que é que a gente quer para a sociedade. Veja, é importante fazer isso, mas não dá para fazer isso só quando começa a eleição, porque se você passa todo o período pré-eleitoral sem fazer essa demarcação político-ideológica, se você defende entusiasticamente e acriticamente o presidente Lula, como faz a Dani Portela, não dá para você criticar o João Campos. Por quê? E aí, na época que o querido companheiro, que eu admiro muito, vereador de Recife, Ivan Moraes, estava disputando, né, a indicação do PSOL para candidato a prefeito, o Ivan Moraes, crítico do João Campos e elogiando o presidente Lula, né? Aí eu perguntei para o Ivan Moraes, ô Ivan, qual é a diferença de Lula para João Campos? Assim, ambos têm um projeto neoliberal, mas que defende uma vertente social, né? Que vários teóricos e teóricas chamam de um social-liberalismo. Então, é isso. É um projeto neoliberal, é um processo de aprofundamento da mercantilização da vida, da precarização das condições de trabalho, meter PPP em tudo que é canto, sair privatizando, sair entregando para iniciativa privada, mas tem uma preocupação de política social, de programa social, de não sei o quê. Tipo assim, sabe? O espaço político não foi aberto previamente antes das eleições. Você abriu um espaço político em 45 dias, porque é isso que é a campanha hoje. Já inclusive, eu vou fazer um comentário sobre isso. Para debater um projeto de sociedade, um projeto ideológico, um projeto com demarcação de classe, um projeto de cidade, só em 45 dias é muito difícil. Percebe? E a gente consegue ver o mesmo sintoma no Rio de Janeiro. O Tarcísio Mota, toda eleição, ele vinha crescendo de votos, né? Tarcísio Mota, inclusive, é um fenômeno de votos. Considerando o perfil político-ideológico dele, é porque na estética o Tarcísio é bem fofo, é engraçado, é um cara que vai pro carnaval fantasiado de Mafalda, não sei o quê. Mas do ponto de vista de conteúdo, das falas dele e tal, o Tarcísio é um parlamentar socialista, é um cara que faz um trabalho muito bom. E aí vem de um cenário que é curioso, porque o governo do estado, o Cláudio Castro, ele tem só 26% de aprovação. É um dos governos mais mal avaliados do país inteiro. Pegou greve de professor gigantesco, né? Manifestação de funcionalismo público, não sei o que o Tarcísio teve uma presença muito grande. Então,
Seria esperado o Tarcísio, que é um cara historicamente muito competitivo do ponto de vista eleitoral e que vem num lugar que é oposição por excelência ao governo Cláudio Castro, um governo muito mal avaliado, e o Ramagem é o candidato do Cláudio Castro, era de se imaginar o Tarcísio com uma competitividade eleitoral maior. Só que é a mesma coisa, um espaço político de um debate à esquerda, na marcação de projeto de sociedade, embora o Tarcísio tenha feito isso muito mais do que a Dani Portela, acabou se reduzindo porque boa parte da esquerda brasileira aceitou uma dinâmica à la estadunidense, democratas e republicanos. Então não é republicano, não é fascista, tá ótimo. Nem precisa perguntar compromisso de vida, perspectiva de classe, nem porra nenhuma. Aí você percebe que, por exemplo, existe em cima do Tarcísio uma pressão muito grande já de voto útil para o Tarcísio desistir da campanha ou então todo mundo sair votando no Eduardo Paes para acabar a eleição no primeiro turno. Isso mesmo, Eduardo Paes, que a gente chamava de Dudu Milícia, Dudu das remoções, que esse ano a gente viu várias imagens, né, mandando a guarda municipal perseguir camelô, agredir trabalhador e por aí vai, sabe? Esse é Eduardo Paes, percebe? E aí você vê os rebatimentos das escolhas político-ideológicas, que é, meu amigo, veja só, escolheram, por exemplo, no primeiro turno, fazer uma campanha quase que terrorista de voto útil no primeiro turno, acabar com esse negócio de lançar candidato alternativo, todo mundo tem que votar em Lula com casca e tudo e sem questionar nada, porque é contra o bolsonarismo. Essa lógica de, vota em qualquer um que não seja bolsonarista logo para acabar a eleição, tá rebatendo agora, né? Tá rebatendo agora. Então, tanto em Recife como no Rio de Janeiro, os candidatos do PSOL estão sendo vítimas de um discurso que o PSOL apoiou em 2022. É isso, vota em qualquer um que não for bolsonarista e foda-se. E é isso. Porque é o fascismo. Né? É o fascismo. E aí se pensa o fascismo só nas suas características ideológicas, não o programa econômico do fascismo. Não o fascismo defendendo austeridade, teto de gasto, PPP, privatização, desregulamentação, fortalecimento do agronegócio, da mineração. Tira tudo isso de cena, faz um debate só nas características superficiais e mais ideológicas, culturais do fascismo e pau na máquina. Então veja, no Rio de Janeiro e Recife, a gente está vendo caminhar a cristalização do sonho molhado histórico dos paulistas, tanto do PSDB quanto do PT, da bipolaridade democrata e republicano no Brasil, enquanto campo político, que é, se a eleição não for protagonizada por um fascista, ela vai ser protagonizada por um social-liberal, que tem um discurso de que gestão pública é uma gestão empresarial, como se o Estado fosse uma empresa, e governar é fazer entrega, é fazer obra, é cuidar das pessoas. Não existe projeto de sociedade, não existe debate ideológico, não existe absolutamente nada. Existe, é isso, um gerencialismo. Eu estou escrevendo um livro em que eu faço um debate sobre o gerencialismo como uma das características centrais de apresentar e gerir a esfera pública, né? O gerencialismo como se fosse a essência da política. Aí tem gente que diz que a extrema-direita, que por um viés demagógico, mentiroso, mas é crítica radical desse gerencialismo, tem gente que diz que isso é antipolítica. Pra mim, se a gente for usar esse termo antipolítica, que não sei se vocês já pararam, eu não uso, viu? Não gosto, acho que tá errado, acho que não faz sentido. Mas pra mim, se a gente for entrar por essa seara, a gente tem duas formas de antipolítica. Tanto o discurso da extrema-direita quanto o gerencialismo fofo, neoliberal, pseudo-progressista, são duas formas de antipolítica. Porque ambos negam a essência da política. Qual é a essência da política? É conflito. Política é, por essência, conflito. São interesses e projetos contrapostos se enfrentando. Política não é diálogo, política não é entendimento e tal. Política é, por essência, conflito. Então, tanto o gerencialismo neoliberal, seja na sua versão de direita, mais dita civilizada, ou na sua versão progressista, quanto a extrema-direita, eles têm a política como uma negação do conflito, só que a extrema-direita coloca um conflito em tela que é falso, contra os comunistas, contra as feministas, contra as aborteiras, contra Jorge Soros, contra o que você imaginar para escantear os interesses reais em disputa na sociedade. E aí, esse fechamento do espaço para uma crítica à esquerda, em São Paulo, tem um elemento a mais, né? Um plus, porque o candidato que
foi para o segundo turno em 2020 com um discurso bem à esquerda, uma campanha de mobilização popular, que foi o Guilherme Boulos, aderiu a esse gerencialismo neoliberal, se transformou em um político da ordem, como qualquer outro, na forma de se apresentar, no discurso e tal, recebeu um banho de marketing e está sendo pressionado, acossado por Pablo Marçal, uma figura da extrema-direita. E aí, qual é a coisa mais interessante? O Pablo Marçal, ele já é um vitorioso, né? Assim, a extrema-direita já é vitoriosa na eleição de São Paulo. Por quê? Ela conseguiu fazer com que a eleição de São Paulo girasse em torno do Pablo Marçal. A eleição de São Paulo gira em torno do Pablo Marçal e a campanha, por exemplo, do Boulos não consegue impor uma agenda positiva. Tipo assim, o que é que o Boulos quer debater? O Boulos, ele, como virou esse produto de marketing, o Boulos não fala mais de movimento social, de participação popular, de enfrentamento das desigualdades, de especulação imobiliária e tal, né? O Boulos, ele assumiu uma estética bem lulista, que é assim, para cada problema ele tem uma política pública com um nome fácil de decorar e chamativo. Então, o problema da fila do SUS, vou criar o poupa-tempo da saúde, problema não sei o que e tal. É a estética lulista por excelência de fazer campanha eleitoral. E aí, isso não tá dando certo, né? Assim, o Pablo Marçal está crescendo e aí veja, gente, é o fim do mundo, viu? É a era de Aquários. Que é, a Tabata Amaral tá conseguindo ter um posicionamento mais firme, mais duro contra o Pablo Marçal do que o Boulos. A Tabata Amaral, inclusive, deu uma alfinetada no Boulos. Imagina, velho, você conseguir levar uma porrada da Tabata Amaral pela esquerda. Sabe o que foi que a Tabata Amaral disse na entrevista para a CNN? Ela falou assim, não vou fazer coraçãozinho para bandido. Dando claramente uma indireta para o Guilherme Boulos, que está nessa campanha de fazer coração. E assim, a Tabata Amaral, nos últimos... Eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, no sábado. Nos últimos 2 dias, ela foi uma das figuras mais comentadas do Brasil inteiro, porque ela aproveitou a onda de visibilidade em cima do Marçal e encarnou o papel do anti-Marçal, com um discurso duro, com um discurso forte, de que não vai deixar que São Paulo seja entregue para bandidos. E na próxima pesquisa eleitoral, isso pode ter dado muitos dividendos para ela. Então veja, veja o paradoxo absurdo. Quer dizer que o Guilherme Boulos, líder de movimento social, pode perder voto para Tabata Amaral, a Tabata do Jorge Paulo Lema, a Tabata do banqueiro, a Tabata da reforma da Previdência, porque a Tabata conseguiu parecer mais combativa, mais firme, mais aguerrida do que o Guilherme Boulos. Percebe? Assim... Só imagina isso. E aí, sobre esse perfil de um gerencialismo neoliberal que assumiu a campanha do Boulos e como isso não é capaz de enfrentar a extrema-direita, pelo contrário, eu acho que são 2 almas que se retroalimentam. Veja, quanto mais do mal chamado campo progressista a gente tem um discurso gerencialista, de que política não é conflito, de que política é gestão, política é cuidar das pessoas, é governar para todos, é olhar para o mais pobre. Quanto mais isso ganha força, mais a extrema-direita vai ter oportunidade de se colocar como antissistêmica, como a rebelde, como a inconformada, como a única que pode oferecer mudanças radicais. Quanto mais se fortalece um discurso de um gerencialismo neoliberal no campo progressista, mas tendencialmente, ainda que isso não se expresse de maneira uniforme em todas as cidades, em todas as regiões, mas, olhando desde uma perspectiva nacional, mais vai ter espaço para um discurso de extrema-direita. E aí, quem analisou isso de maneira brilhante foi o Maringoni, o camarada, professor Gilberto Maringoni, que eu já recomendei aqui para vocês, que é um analista político sensacional. Maringoni escreve um texto, O Amor e Não Marçal Pode Derrotar Boulos, por Gilberto Maringoni. E aí, nesse texto do Maringoni, o texto é muito bom, viu, gente? Leiam inteiro, por favor. Leiam inteiro, é curtinho, inclusive, a propósito. Mas eu quero destacar 2 coisas de como o Maringoni mostra que o Boulos se rendeu a todo e qualquer tipo de compromisso com o petismo e como esses compromissos do petismo impedem o candidato Guilherme Boulos, se quisesse, tenho dúvida se quer, de pautar problemas centrais da cidade de São Paulo. Presta atenção aqui no que a gente vai ler, alguns trechos só, viu, gente? O mix de Milei e Bukele, Maringoni está falando aqui do Pablo Marçal, evidentemente, né? Conseguiu, com pouco esforço, empurrar seus oponentes para o lugar de conformistas passivos.
Nada é mais conservador na capital paulista do que Ricardo Nunes, títere de Milton Leite, o poderoso presidente da Câmara e herdeiro direto do fisiologismo malufista. Nessa situação, Guilherme Boulos, em tese à esquerda radical, decidiu esvaziar seu lado combativo e se apresentar como defensor do amor, ou do conformismo em versão fofa. O ex-líder do MTST optou por infantilizar sua jornada em coraçõezinhos, pet, sorrisos em qualquer situação, sapatênis e barba desenhada. O elan vital do promissor líder do MTST de anos atrás se dissolve no figurino de tiozão do pavê a fazer trocadilhos com o próprio nome. Aqui entra no ponto central. Na Câmara dos Deputados, Boulos se revelou um deputado de baixo perfil, que jamais entra em bolas divididas. Como líder da bancada do seu partido, buscou de toda maneira deixar de lado críticas ou contestação às políticas do executivo. O ápice foi tentar esvaziar qualquer debate sobre o arcabouço fiscal e trabalhar para que o PSOL não votasse contra a medida do PT. De claro viés antidesenvolvimentista e antidistributivista. O acordo pelo apoio de Lula em São Paulo estava em pleno andamento. Lembrando que o Guilherme Boulos votou contra o novo teto de gastos, porque a maioria da bancada votou contra, mas votou contra não falando nada, né? E não foi só ele, viu, gente? Procurem, por exemplo, o que foi que a deputada Erika Hilton falou contra o novo teto de gastos. Acho que é importante, sem negar os méritos e atuações positivas, prestar atenção em coisas que são centrais, viu? A Erika Hilton, Túlio Gadelha, pesquisam que na época eles falaram sobre o novo teto de gastos, vai ser difícil achar alguma coisa, viu? Vamos lá. Boulos quase não tocou em dois temas centrais para a cidade em que disputa a prefeitura. O primeiro são os apagões provocados pela Enel, empresa italiana de energia. De forma inexplicável, foi para cima de Nunes, culpando pelo problema, até se dar conta que a concessão é federal. Eu já falei isso no canal e algumas pessoas vieram me questionar. Gente, concessão de energia elétrica passa necessariamente pelo aval da União. Então, assim, a empresa está em São Paulo. Está em São Paulo, mas tem aval da União para fazer a concessão e a União pode, inclusive, cancelar a concessão. Então, sim, os apagões em São Paulo não é que é culpa do governo Lula. Presta bem atenção, você que é lulista fanático, que já vai enlouquecer nos comentários. Não é que é culpa do governo Lula. É que o presidente da República tem capacidade de rever as concessões, se assim o quiser, e chamar a responsabilidade para si. Do mesmo jeito, dando um exemplo bem tosco, mas só para entender, do mesmo jeito que no Brasil, nos anos 80 e 90, a gente tinha bancos estaduais que eram públicos de responsabilidade dos estados, mas o governo federal tinha poder interventivo nesses bancos estaduais, entendeu? Então é isso, o governo Lula decidiu ficar omisso, Enel, não sei o que, apagão em São Paulo, oxi, menino, como diria aquela música, tô invisível, desliga o freio motor, né? Voltando, para investir contra a empresa, teria de exigir do governo Lula a cassação da concessão. O presidente da República já decidiu prorrogar as concessões que vencem entre 25 e 30 a partir das privatizações da FHC e jamais embarcaria no confronto com o mercado. Assim, o principal candidato da oposição deixou de lado um grave problema de infraestrutura. É por isso que Boulos não fala tanto da questão da Enel, viu, gente, dos apagões em São Paulo, porque é isso, né? Tato de vidro com o governo Lula e por aí vai. O segundo tema é a destruição selvagem do tecido urbano da capital, ampliada pela revisão do plano diretor, aprovada pela Câmara Municipal no início do ano. 5 dos 8 vereadores do PT votaram a favor da proposta da Prefeitura Secovi, o Sindicato das Empresas Imobiliárias. A bancada do PSOL foi a única que fechou questão contrária. O desmonte de bairros inteiros aumenta a impermeabilidade do solo, satura os sistemas hídricos e avança sobre áreas de mananciais. Uma nova estação de chuvas fará estragos enormes. Com esse resultado, torna-se difícil para o candidato do PSOL abrir baterias contra medidas apoiadas por agremiação aliada. Então, Boulos, ele inclusive, adotou essa estética gerencialista social-liberal para fugir das próprias contradições que, se ele quiser debater a sério a cidade como foi o Boulos de 2020, ele teria problemas seríssimos. Sabe? Isso abre um espaço gigantesco para o Pablo Marçal e, paradoxalmente, está abrindo espaço para Tabata Amaral, do ponto de vista estético, se colocar como alguém que está meio que à esquerda do Boulos, desde o ponto de vista da firmeza, do combate ao Pablo Marçal e que pode tirar voto do Boulos. E aí vai ficar a eterna polaridade, social-liberalismo, gerencialismo neoliberal e extrema-direita. Social-liberalismo, extrema-direita, social-liberalismo, extrema-direita. E aqui vem um ponto central. Veja, pouca gente prestou atenção o fato de que as contrarreformas políticas feitas nos últimos anos
fizeram com que a eleição fosse um negócio muito mais de confirmação de tendências postas. A eleição já teve 90 dias de campanha, viu, gente? 90 dias de atividade de rua, de hora eleitoral, de debate, não sei o quê. E 90 dias é muita coisa. Você já teve viradas espetaculares, assim. Na eleição de 82, o Brizola, ele começou com 2, 3% dos votos e ganhou. Na eleição de 2002, o Ciro Gomes chegou a disputar o primeiro lugar com Lula, terminou em quarto. E viradas épicas como o João Paulo, quando foi eleito pela primeira vez em Recife, ou então a clássica eleição de Maria Luísa Fontinelli em Fortaleza. Essas viradas épicas, mudança radical de configuração de não sei o quê, isso tende a estar reduzido porque a campanha agora, objetivamente, tem 45 dias. Não é que não possa ter grandes viradas, não sei o quê. É que isso ficou mais difícil. A tendência com a campanha de só 45 dias é uma tendência de que a eleição seja basicamente o reflexo do que já estava posto enquanto configuração político-ideológica antes de começar a campanha eleitoral. Essa é a tendência. Então, há uma facilitação para a reeleição de prefeitos, há uma facilitação de manter ali o que estava colocado. É muito difícil, por exemplo, em 45 dias de campanha, você mudar radicalmente a estratégia de comunicação. Já com 3 meses de campanha, meu amigo, assim, você começa com uma estratégia de comunicação, primeiro mês de campanha, vê que não dá certo, dá muito tempo de fazer um cavalo de pau gigantesco e mudar o discurso, mudar várias coisas, percebe? Então, assim, hoje, na dinâmica eleitoral brasileira, se torna cada vez mais importante fazer a disputa ideológica e fazer o convencimento de amplos setores sociais organizados antes da eleição, dado o prazo curto das eleições, para você ter não só uma base sólida que não derreta no processo eleitoral, como uma eleição é muito rápida, tem pouco tempo, dinâmica de rede social, aligeiramento das coisas, como você já chega na eleição com um projeto, no caso de uma eleição municipal, com um projeto de sociedade explicitado, debatido, explicado, sólido, em que você vai apenas não, né? Mas enfim, você vai fundamentalmente ampliar a circulação desse projeto de sociedade, esse projeto de cidade. Mas ele já vai estar apresentado, já vai estar circulando, já vai estar em debate. Como muitas pessoas não fizeram isso, agora estão sofrendo com certas tendências, né? Em Recife, por exemplo, e no Rio de Janeiro, é muito difícil abrir um espaço à esquerda, faltando poucos dias da eleição. Em Recife, a UP, por exemplo, lançou uma candidatura faz um mês, a Ludmila Otis. Assim, um mês que começou a correr a cidade. Então, é muito difícil, sabe? E acho que é fundamental prestar atenção nisso. Veja, a gente, quando foi candidato, em 2022, a gente lançou a campanha em novembro de 2021. Na prática, eu passei um ano fazendo campanha. Uma das coisas que a gente conversava, eu lembro muito bem que eu tive várias conversas sobre isso com o Euclides, com o Eribaldo, é que, ó, bicho, não dá pra começar a fazer campanha em junho, não. A gente tem que começar a correr o estado, tem que começar a estreitar a relação com o movimento social, com o coletivo de cultura, com intelectualidade, começar a procurar sindicato, base da enfermagem, não sei o quê, o ano inteiro. Então a gente começou a campanha em novembro de 2021, na perspectiva de que, sabendo que teria Marília Reis no pleito, que ia puxar tendencialmente boa parte dos votos progressistas, e sabendo que tendencialmente a gente não sairia junto com o PSOL e que teria uma candidatura à esquerda de Marília Reis para disputar, a gente tem que criar o espaço político, para além da militância diária do que já faz, muito antes de começar oficialmente o período de campanha, percebe? Então, eu acho que esse é um elemento importante e, ao mesmo tempo, caminhando para a conclusão, ao meu ver, é muito claro que a crise de legitimidade e a disfuncionalidade cada vez maior da República Burguesa vai continuar, porque na polaridade entre social-liberalismo, gerencialismo neoliberal e extrema-direita, a tendência é a crise se aprofundar cada vez mais e a tendência é ir se fechando cada vez mais o espaço para um debate à esquerda, desde uma perspectiva da classe trabalhadora, com apoio de muita gente que se acha de esquerda. Eu fecho com essa reflexão. Estava comentando com alguns camaradas o debate sobre educação. O debate sobre educação é todo mundo defendendo escola em tempo integral, sem debater modelo de educação e de ensino integral, presta atenção, e Fundeb como um grande indicador de êxito
da educação. Então não se debate mais o papel da escola, não se debate mais projeto pedagógico, não se debate mais a concepção de escola e de ensino em tempo integral. Bota aí na tela, Maxwell, meu vídeo Brizola e Educação Libertadora, por exemplo. O debate que eu faço nesse vídeo sobre concepção de escola, concepção da educação, papel da escola na sociedade, isso foi tirado do horizonte. Então é ensino integral e olhar para o Fundeb. Veja, o Boulos, por exemplo, em São Paulo, no primeiro debate, e nas sabatinas, a proposta dele é universalizar o ensino em tempo integral em São Paulo, sem debater absolutamente nada de condições de trabalho, de projeto pedagógico, de papel da escola, de como a prefeitura pode enfrentar as expressões mais terríveis do novo ensino médio. Nada, nada, nada. A proposta do Tabata é a mesma coisa. É universalizar o ensino integral, no falso modelo de ensino integral que está colocado porque o IDEB de São Paulo está caindo. Veja, gente, se para vocês educação é isso, esse é um projeto de esquerda. Então, assim, basta não ser bolsonarista, não ficar falando em ideologia de gênero, em escola sem partido, que tá bom, é isso. Então se preparem, em 2026 vocês votam em Ronaldo Caiado, governador de direita de Goiás, ou em Helder Barbalho, governador de direita do Pará. Não é isso. É isso. Porque tanto o Helder Barbalho como o Ronaldo Caiado ampliaram o número de escolas em tempo integral, que não é ensino integral, é só uma escola de tempo estendido, basicamente. E os dois subiram pra caralho o IDEB de seus estados. Subiram fazendo malícia, né? Inclusive porque há uma adoração à crítica do IDEB como se fosse um fim de conversa sobre a educação. Então, tanto o Ronaldo Caiado como o Helder Barbalho, mas principalmente o Helder Barbalho, pegaram os alunos que estavam defasados, fora de série, mandaram pro EJA, que não entra na conta do IDEB, mandaram pro EJA, né, estimularam a aprovação automática, fizeram várias outras malícias e subiram o índice do IDEB. Pronto. Pega os alunos que estão com defasagem, com dificuldade de aprendizagem, manda pro EJA, faz realocação de alunos considerados problemáticos, né, que tem escolas com IDEB médio para alto e manda para escolas com IDEB baixo para aumentar o índice geral da escola, e aí estimula a aprovação automática, pronto, o IDEB de Goiás e o IDEB do Pará disparou. É isso, ó. Helder Barbalho não é bolsonarista, não é isso? Né? Não é negacionista, defende vacina, defende ciência, pipipipopopó. Ronaldo Caiado é de direita, mas defendeu vacina, defendeu isolamento social. Então pronto, contemple sua obra. Em 2026, vão lá votar no Helder Barbalho e no Ronaldo Caiado. É isso. O debate de esquerda para a educação é isso? É IDEB e não ser negacionista? Em ensino integral, sem debater modelo pedagógico, sem debater condições de trabalho, sem debater papel da educação na sociedade, sem debater absolutamente porra nenhuma. Então, beleza. Parabéns. Tá aí o Helder Barbalho e o Ronaldo Caiado para vocês em 2026. E não duvide que vai ter gente, inclusive, defendendo mesmo um voto no Helder Barbalho ou uma aliança do Helder Barbalho com o Lula, assim, sabe? Então, acho que esse é um caminho de apodrecimento cada vez maior da República Burguesa, em que a classe trabalhadora vai ser espremida em dois blocos ideológicos que não representam absolutamente nada seus interesses. Muito parecido com a dinâmica democratas e republicanos nos Estados Unidos. Aí alguém vai perguntar, mas Jones, e a esquerda radical? E a esquerda socialista, comunista? Segunda-feira, a gente volta a esse debate eleitoral e eu converso com vocês sobre a esquerda radical. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap, onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá, não perde nada. O QR Code tá aparecendo aqui na tela e o link tá na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.